E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Como é que os caras acreditam nisso, que o Bolsonaro é isso tudo ainda? Aí uma das coisas que tu falou foi... eles se informam por TV Chapa Branca, Rádio Chapa Branca, não sei o quê. Mas tem uma força muito grande também nas mídias sociais de bolsonaristas. Por exemplo, Tem. Terça Livre, esse tipo de coisa aí. Cara, como é que tu enxerga essa mídia social bolsonarista? Bom, já foi foco de muitos artigos meus. Tem uma coisa que o eleitor que quer ser atento, que quer entender mais da arena pública, precisa entender que muitas vezes o influenciador de rede social, ele vai usar uma pequena verdade ou algumas pequenas verdades para depois vender um pacote completo carregado de mentiras e desinformação. Então, vários desses bolsonaristas, eles tiveram alguma projeção apontando coisas que a esquerda corrupta, por exemplo, fazia. Não quer dizer que toda a esquerda fazia aquilo e tal, mas a ala corrupta ali da esquerda fazia. Olha isso e tal, não sei o quê. E, sei lá, a imprensa não mostra, eles generalizam, eles não focam, né? Eu sempre busquei focar, obviamente pode ter tido períodos piores em que você dá uma pancada mais geral, mas você refuta o colunista, você refuta aquela notícia. Eles fazem um ataque geral que é para deslegitimar todas as fontes de informação e eles próprios se tornarem a única fonte fidedigna de informação, que é a fonte oficial daquele grupo político. E, obviamente, as pessoas que se deixam levar por esse tipo de discurso e param de se informar e fazer o seu próprio juízo, o seu próprio filtro, elas acabam sendo intoxicadas com muita propaganda. Então, você tem um chamariz ali de pequenas verdades que atrai, e aí você demoniza todo o resto. Qualquer pessoa que em algum momento aponte ali um problema e que estava apontando os outros também é chamado de traidor e tal, como se a pessoa devesse fidelidade àquilo que está errado. E muita gente acaba vivendo depois disso, e até também tem as questões do algoritmo, de rede social e tal. Que ajudam. Que ajudam a turbinar esse radicalismo. Elas acabam entrando nessa bolha. E aí elas acabam muitas vezes, né, como a gente tem visto ser um recurso, acreditando que sempre tem uma verdade por trás. E quem diz a verdade por trás é aquela pessoa da claque do grupo político e tal. É aquela verdade que está sendo omitida por toda a imprensa. E tem muita gente que cai nessas associações rudimentares de ideias, nessas teorias conspiratórias. O apelo delas é a sua simplicidade. E no Brasil a gente tem um problema de uma dificuldade de capacidade de abstração, de você colocar mais variáveis na função. Olha quanto tempo eu dediquei a determinados assuntos que a gente tratou aqui nesse programa, separando elementos, nuances, etc. Aí você pega uma frase feita de qualquer vagabundo ali, às vezes é muito mais cômodo para a pessoa que não quer refletir muito, porque dá trabalho. Dá trabalho se informar. Dá trabalho fazer as devidas ponderações, pesar as coisas. Até para entender o que tu fala. Para entender, pra você entender, necessita um conhecimento prévio de certas coisas, entendeu? Exato. E não é a maioria das pessoas que tem. Então, exato. Isso é um problema que não vai se resolver rapidamente. As pessoas sempre vão estar reféns da própria ignorância. Exato. E, infelizmente, o ser humano ele toma decisões muito mais baseado no instinto próprio do que realmente numa construção lógica grande, formulada de vasto conhecimento. As pessoas olham, se bate com elas e é isso que move elas, entendeu? Exatamente, Monark. E muitas vezes as decisões são tomadas com base numa empatia pessoal e tal, e não numa análise de todos os elementos que estão em jogo. E às vezes a pessoa faz parte daquele grupo político, voltando a um assunto que a gente já tocou, é aquele grupo social dela. São os amiguinhos dela. Ou às vezes vem de família e tal. E o sujeito, para se desvincular, ele precisa ter uma força psíquica, moral, muito grande, porque ele vai ser alvo de cara feia, as pessoas vão olhar torto,
se ele começar a falar o contrário daquele grupinho com que ele sempre viveu, as pessoas vão repudiar, falar, você tá virando não sei o quê e tal, com aquela linguagem binária, porque o binarismo, o maniqueísmo, que é ou você tá com a gente ou você tá com eles, a característica desse confronto tribal. Então o sujeito se sente pertencente a uma tribo. Sim. E essa sensação de pertencimento, de identificação, ela é muito importante para pessoas que talvez não tenham sido amadas o suficiente dentro de casa, talvez não tenham encontrado certas realizações, certas talvez. conquistas na vida. Porque aqueles que têm uma base e tal, estão um pouco se ferrando. Para falar que o português claro, sem que recorrer ao palavrão, né? Você viu que eu fui até brando, né? Ferrando. Mas a gente tenta manter a elegância. Eu falo né? por vocês, estão um pouco se fudendo. Pois é. Até perdi o raciocínio. As pessoas que têm essa base amorosa, familiar, amical e tal, estão um pouco se ferrando se um monte de gente vai olhar torto e tal, porque elas estão sendo fidedignas, estão sendo fiéis aos seus princípios, aos seus valores morais e tal, e dormem com a consciência tranquila. Sim. Eu tô pouco me lixando se tem claque de grupo político que tá de mal, que tá falando mal e tal, não sei o quê. As pessoas às vezes falam assim, né? Você ficou chateado com fulano, você ficou magoado. Isso é papo de menininho, de menininha, né? De 12, 10. A pessoa se revelou um picareta pra mim, tchau, um abraço. Eu quero distância daquela pessoa. Tem várias pessoas com as quais eu convivi, na minha vida profissional, inclusive, que concluí, né? Porque tem certas coisas que você, às vezes, leva mais tempo, menos tempo, às vezes você conclui rápido e tal. Pessoas que são picaretas, que são pilantras. Eu tô felicíssimo longe delas.